Oi, gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma Prosa entre Amigos, o especial Literatura no Cinema, é a segunda edição. Há 2 semanas a gente comentou aqui o filme A Menina que Roubava Livros. Hoje a gente vai falar sobre um filme francês, O Mistério de Henri Pic. E a gente vai abordar aí, a princípio são 4 programas, de 2 em 2 semanas, toda quarta-feira. Hoje a gente está testando um novo horário, às 9 da noite. E a gente vai sempre comentar sobre os aspectos literários e cinematográficos do filme da noite, certo? Então já vou logo de cara, para vocês poderem dormir cedo, eu já vou chamar. Opa. Boa noite! Tudo bem? Boa noite, meu povo. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Angelo. Boa noite para todo mundo. Você falou bem, né? A gente está testando esses horários para ver o que é melhor antes do jantar, depois do jantar, o que facilita a vida de vocês, que horário que é mais tranquilo. Então, deem esse feedback para o Ângelo. Isso é super importante, né? Para a gente sentir o quanto que horário vocês preferem, na verdade, né? Para facilitar. A gente teve uma ideia dessa vez, né, Ângelo, de mostrar o trailer, tentar mostrar o trailer para vocês, para dar um gostinho para quem não assistiu. Eu espero que a maioria tenha assistido, porque é muito bom, filme francês super refinado, assim, humor refinadinho. Então vai lá, Ângelo, comanda aí. Antes, esse filme ele fala muito de literatura. O tema central é literatura, sim, o tempo todo, né? E a gente tem aí uns dados, o brasileiro lê em média 5 livros por ano. Desses 5 livros, 2,5 são livros inteiros. A pessoa lê do começo até o fim. 2,4 são lidos só uma parte. Já na França, o filme é francês e belga, né? Alguma coisa assim. Mas é francês, né? É como uma coprodução, mas os atores, a maioria, é tudo francês, né? Eu esqueci de digitar um livro, mas na França são 21 livros por ano. Então, agora, vamos lá, vamos para o trailer. Isso é uma informação super importante, essa, na verdade, que você acabou de dar. Vamos ver o trailer, depois a gente comenta por que ele é tão importante assim. Agora chega mais um pouquinho, a tela. Está aqui bem grandão para vocês conseguirem assistir o melhor possível. Vamos lá. Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Esse é o crítico littéraire. Madeleine Pic. Je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure? Sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre deux femmes? C'est Joséphine, j'ignore qui a écrit ce livre. Et je l'ai trouvé. Vous me prenez pour qui? Vous avez le culot de venir ici? Mais ça va pas bien, vous. Pourquoi Henri Pic? Pourquoi toute cette mystification? J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête. Vous êtes un peu mon docteur Watson. Pourquoi c'est vous, Sherlock Holmes? Parce que c'est mon enquête. Si on pouvait trouver une lettre, une carte postale... J'en ai des lettres de lui. Ouais, c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que si on tombait sur la liste de courses de Proust. Oui, mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça de la gueule. Regardez, Henri Pic a emporté son secret dans la tombe. Acceptez-le. Vous allez arrêter de regarder ma fille. Vous allez quand même pas me menacer avec votre pinette. Non, ça c'est le faire faute. J'ai presque tout perdu avec ce bouquin. Vous êtes en train de bouleverser ma vie. C'est ce livre qui bouleverse nos vies, non? Pensez pas, Joséphine. Vous savez où il habite? Ah oui. Eh ben alors, il habite où? Il habite la dernière maison à la pointe de vue. Où? Infirmière? Il y a un problème là. Não temos patrocinadores. Espero que vocês tenham conseguido pelo menos ter uma noção do filme. Deixa eu chamar a Suzana de novo. Aqui. Muito bom. Ficou um quadradinho ali. Espero que tenha dado para ver. Espero que tenha dado para ver. Acho que deu sim. Pelo menos para ter uma ideia, aquele primeiro senhor que apareceu é o crítico literário, né?
Ah, sim. Então vamos lá. Vamos dar uma geral para quem não conhece. Por que a gente escolheu esse livro, né, Ângelo? Porque conversando até com quem assistiu na semana passada em que a gente falou sobre a adaptação do romance A Menina que Roubava Livros, ali era também, claro, uma história sobre o amor pela literatura e a descoberta, né, dessa voz dessa menina. Uhum. Da mesma forma como A Menina que Roubava Livros, o Mistério de Henry Pick, né? Deus do céu, francês é lamentável, né? O Mistério de Henry Pick também é uma adaptação, tá? É a adaptação de livro, mas é importante vocês notarem que é uma adaptação do livro homônimo do David Fuenquinos. E esse é um escritor que já tem os 2 pés no cinema, gente. Ele não só escreve já com aquela linguagem muito cinematográfica, como ele mesmo adaptou 2 romances dele para o cinema. Ele dirigiu 2 romances, adaptação, ele adaptou, fez o roteiro e ainda dirigiu. Então, ele é um autor muito interessado na linguagem cinematográfica, que isso é uma coisa importante. Nesse caso, porque... Vai lá. Ele não era diretor, ele era escritor que se meteu na... Exatamente. Ele é um escritor e decidiu adaptar o próprio livro. Por quê? É aquela velha história de eu quero do meu jeito, né? Então, já que é meu livro, eu vou fazer o trabalho inteiro, claro, né? É compreensível, né? Talvez não seja a coisa mais fácil do mundo, mas é compreensível. Essa história, por que a gente achou interessante? Porque ela mostra os bastidores do mundo editorial. No nosso encontro passado a gente estava lá na Segunda Guerra, agora a gente está no presente. Não dá para saber muito bem em que época, porque alguns computadores são bem maltrapilhos, bem dos anos 90, mas ao mesmo tempo o celular dele é bom o suficiente para tirar algumas fotos importantes. O que eu acho super interessante, porque ele coloca a gente num período que não interessa, tá? A tecnologia aqui, ela tá servindo para o que ela precisa, então não é fundamental a gente saber. Mas o filme é de 2017, se eu não me engano, né, Ângelo? O filme é de 2017, ele é bem recente. Se eu não me engano. 2019, talvez, né? Não, então vamos lá, 2019, eu posso estar errado. Então, é o seguinte, o que é essa história? É a história de uma jovem editora que está com seu namorado, que é um estreante, é um autor estreante, ele escreve um livro, ele chama Frederick, e essa jovem editora, ela chama... Daphne. Muito bem, ela chama Daphne. E a Daphne e o Frederick, ela está super bem na profissão dela como editora, e ele acaba de lançar um romance que se chama Banheira, e tá louco para ver o maior crítico, o crítico mais renomado que existe, que tem ele é tão renomado, gente, ele é tão popular, que ele tem um programa de TV para ele. Imagina que loucura, quando que a gente vai ter isso aqui no Brasil? Aquilo que o Ângelo falou, como é importante aqueles números que ele passou no comecinho para falar como o hábito de leitura na França assim, dá um banho, né, na quantidade de pessoas que leem no Brasil. Então, ele é uma celebridade. O nome dele é Jean-Michel Rocher. Ele é interpretado por um ator que eu amo de paixão, que é o Fabrizio Lucchini, que é um cara assim, que tem um humor super sagaz, irônico. Ele fala com os olhos, sabe? Ele tem um traquejo físico, assim, que ele só dá um sorrisinho irônico que já diz tudo. Eu gosto muito. Esse cara, obviamente, super narcisista, né? Ele gosta muito de ser essa celebridade. E o Frederick está esperando que ele comente o livro dele no programa. Na hora que ele vai comentar, acaba o programa, não consegue comentar porcaria nenhuma, ele fica frustradíssimo, o livro não vende nada.
a banheira não vende porcaria nenhuma, e tá ele com a namorada nessa cidadezinha da Bretanha, onde chama Cruzon, é uma cidadezinha, parece um vilarejo, né, uma coisa assim super bucólica, né, então eles saem daquele mundo de Paris, que é onde está acontecendo esse programa, onde eles moram, e vão para a Bretanha, que é a casa, onde fica a casa do pai dela, dessa editora. E lá o pai dela fala assim, que engraçado, né, você sabe que tem aqui uma biblioteca que ela é conhecida como a biblioteca dos livros rejeitados. Eles estavam tirando sarro, meu pai estava meio tirando sarro do Frederick, o pai dela, né, estava tirando sarro do Frederick por ele ter um livro que não fez sucesso nenhum, e ele falou, pô, aqui nessa cidade tem uma biblioteca que chama Biblioteca dos Livros Rejeitados, então todos os manuscritos recusados por editoras ao longo de muito tempo, teve um cara apaixonado por literatura, dono dessa biblioteca, que começou a abrir esse espaço. Essa menina editora não é boba nem nada, o que ela vai fazer? Eu vou dar uma olhada, vou nesse lugar dar uma olhada. E entre um monte de livros e manuscritos, ela pega um de capa vermelha, que se chama exatamente, vamos lá... As Últimas Horas de uma História de Amor. As Últimas Horas de uma História de Amor, de um autor chamado Anne Pick. Quem é esse cara? Ela lê o livro e fica maravilhada. Ela fala, gente, o que é isso? É uma obra-prima. Achamos uma pepita aqui. Né? A gente precisa publicar esse livro, a gente precisa descobrir quem é esse autor. Quer continuar, Ângelo? Senão eu vou falando, eu falo uma barbaridade. Você tem que fazer sinal para eu tapar a boca aqui. Eu tenho várias anotações aqui, eu não sei se é melhor eu te interromper, estamos testando o formato aqui. Ou se é melhor você escrever tudo e depois a gente Vamos faz... ver. Então, assim, o que acontece? Ela descobre que esse Henry Pick era um pizzaiolo daquela cidadezinha, que havia morrido 2 anos antes, então ela vai para a esposa dele e fala, olha, a gente descobriu que o seu marido era um escritor de um romance maravilhoso, para vocês terem uma ideia, é uma história de amor e morte, mas com um livro do Pushkin, do poeta russo Pushkin, Alexander Pushkin, de pano de fundo. Então, assim, um livro super complexo, inspirado na literatura russa, assim, ou seja, a mulher falou assim, bom, eu não sabia que ele escrevia, né? Mas, enfim, se tem o livro, tem o livro. Frigir dos Ovos, pessoal, resumindo, esse livro é publicado, é um enorme sucesso, vira, assim, um fenômeno de vendas. O que vai acontecer? O Jean-Michel Rouchet quer receber a mãe e a filha desse autor desconhecido para uma entrevista. E nessa entrevista, o que ele faz? Ele fala assim, olha, esse livro é tão bom, mas é tão bom, que eu duvido que seu marido tenha escrito, porque ele era um pizzaiolo. O que ele escreveu, essa obra-prima entre uma pizza e outra, se vocês nem sabiam que ele escrevia? Bom, gente, o que acontece, só para resumir? Vira um escândalo, esse questionamento. E ao vivo, né, assim, ele questiona a autenticidade da editora, a editora também está lá na entrevista, e aí ele é demitido. No mesmo dia que ele é demitido, a mulher dele, que leu o livro e achou ótimo, falou, olha, esse livro me animou uma coisa, tchau, vamos nos separar. Então, assim, no mesmo dia que ele é demitido, a mulher dele pede a separação e ele fica completamente desnorteado. E o que ele decide fazer? Eu vou provar que eu estou certo. Então, o filme é exatamente essa investigação dele. Ele vai lá ele está em Paris, ele vai lá para Cruzon, lá para a Bretanha, se enfurna naquela cidadezinha atrás de pistas. E aí que a coisa vai se desenrolar de uma maneira deliciosa. Você não precisa, isso que chamou a atenção basicamente, você não precisa de efeitos especiais, você não precisa de explosões, violência e nudez. Você vê como um bom roteiro, é um livro que você está assistindo um livro, você não precisa de efeitos especiais para tornar um roteiro medíocre grande, né? A história se fala por si, fala muito bem,
Eu só não entendi, assim, você me explica melhor, por exemplo, eles falam como uma comédia, alguma coisa assim, eu vejo mais como um filme investigativo do que uma comédia. Tudo bem que eu sou meio chato para comédia. Para eu dar risada numa comédia, tem que ser muito, assim, É que, tem momentos bacanas de comédia, assim. Agora, não sei, você classificaria como comédia? sim, sim, é uma comédia extremamente sutil, ela é uma comédia elegante, ela não é uma comédia para você dar gargalhada, essa não é a ideia. Por que eu gosto tanto? Porque, assim como os filmes de Sherlock Holmes e o próprio Sherlock Holmes na literatura, ela tem aquela coisa esperta, né? Aquele humor esperto, aquele humor sagaz, um cinismo, um sarcasmo, é um humor muito crítico, na verdade. Então, ele é muito mais interessante do que aquele humor que quer fazer você simplesmente gargalhar. O humor está nas pequenas coisas aqui. Então, na forma como ele se dirige à filha da viúva, né, a filha do suposto autor, né, a maneira como ele se aproxima dela de uma forma tão atraente, tão charmosa, cheia de humor, que ela acaba virando, a Josefine acaba virando a parceira de investigação dele. Ela mesma começa a desconfiar que o pai talvez realmente não fosse esse grande escritor. Então a gente tem uma rotina e uma dinâmica meio Sherlock Holmes com o Dr. Watson. Ele comenta isso no filme, que é muito engraçado. Então, por que é comédia? É comédia porque ele não é um drama. O filme não é um drama. O tom dele é bem-humorado. O tom dele é leve. Ele não é um filme pesado. Ele está aqui para entreter. Ele é um filme de entretenimento mesmo. Ele é um filme muito leve. E o humor está nessas pequenas coisas, humorzinho refinado, é por isso que eu gosto tanto. Mas você tem toda a razão, é um filme de investigação. O que a gente vai acompanhar aqui ele vai atrás de tudo, ele vai atrás ele vai atrás da biblioteca, ele vai conhecer essa biblioteca, ele vai atrás de pessoas que conheceram o Henry Pick, então, o Anne Pick. Então, o que a gente descobre aqui, ele vai contando a história para a gente. Na medida que ele vai descobrindo essas pistas todas, a gente vai descobrindo a história daquele homem. E de outras pessoas também. Então, assim, esses personagens vão como um novelo, né? É um novelo de personagens que vão se encontrando. E uma coisa que eu gosto muito, Ângelo, é esse contraponto do mundo editorial parisiense, né? Então, eles vão naquelas eventos, naqueles encontros de lançamento super badalados, toda a intelectualidade francesa está lá comentando os sucessos, aquele burburinho intelectual, e, ao mesmo tempo, o diretor trabalha essa partida dele para Cruzon, nessa cidade idílica, calma, onde ele anda de bicicleta. Então, a gente vê esse protagonista, porque o protagonista dessa história é esse apresentador, esse crítico super renomado, que fica entre esses dois mundos, para poder olhar para que caminho ele quer ir para a vida dele, o que ele quer na vida dele. Tem uma frase muito, muito emblemática que ele fala para a Josefine, ela fala assim, mas para que você está obcecado? Por que você está obcecado por isso? E ele fala, eu perdi quase tudo com esse livro, o respeito, a reputação e a esposa. Mas, de alguma forma irracional, esse livro me acordou. Então, eu preciso chegar ao fim dessa busca. Então, assim, gente, a gente está falando de literatura, mas por que ele funciona como cinema? Porque ele tem um personagem, um conflito e uma transformação desse personagem. É aí que o enredo cinematográfico se desenrola. Por isso que a gente se encanta tanto, porque a gente gruda nesse sujeito, a gente gruda nesse homem e a gente quer saber aonde ele vai chegar, essa busca que ele tem, com o mundo literário inteiro atrás da gente, no pano de fundo, com todo o seu fascínio. É um grande roteiro, né? Porque esse crítico de arte, pelo que ele fez ali ao vivo, com a mãe, né? com a mulher do Henry Pick, que teria morrido, o prêmio Lar, ele tinha tudo para ser odiado. Então, você tem aí um grande roteiro que faz com que você
também se torne um parceiro ali dele para tentar descobrir junto com ele, assim como ele trouxe para junto dele a filha, que também tinha tudo para odiar ele, e com esse bom roteiro você consegue unir duas pessoas que deveriam se galfinhar, e mais quem está assistindo entra junto da história e quer descobrir. Agora, você vê nesse filme, todos os personagens são absolutamente determinados. Ele para tentar descobrir quem escreveu o livro, a Daphne para conseguir sucesso na sua carreira, e o namorado dela para ser reconhecido, né? Então, todo mundo é ambicioso, às vezes até ganancioso um pouco, né? Em alguns momentos, assim, principalmente a Daphne, né? Daphne é uma jovem editora, então ela está naquele momento de ascensão, assim, realmente ela ter descoberto esse livro colocou a carreira dela em outro patamar. Ela é muito jovem, então ela realmente está degustando desse sucesso. E o namorado não, o namorado está tentando escrever um segundo livro para ser finalmente reconhecido, mas não é tão simples assim, porque ele está na sombra dela agora. E observem, vale a pena falar que a Josefine, a filha do suposto autor, do Henri Pic, ela também lê muito, ela tem uma biblioteca sensacional na casa dela, tanto que o crítico chega na casa dela, porque ela começa a virar parceira dele de investigação e fica fascinado com a quantidade que ela tem de livros. Então, assim, eles vão fazer uma busca na biblioteca dela também, que vai servir de fonte para isso. Muito interessante, voltando àquele comentário que o Ângelo fez no começo. A literatura está na vida daquelas pessoas, assim como tomar leite, sabe? Como assim, é parte da rotina. Não é uma coisa, é uma coisa rotineira mesmo, a leitura ali, e por isso que eu gosto tanto, e está tão longe da gente, devia estar mais perto, né? Outra coisa que eu acho muito bacana é que o crítico, assim como a crítica de cinema, na hora que ele lê um livro, ele identifica as marcas daquele autor, né? Aquele autor tem um estilo, como ele lê muito, ele consegue identificar no autor a voz que ele tem, o que ele faz. Ele cita Fernando Pessoa no começo. Ele acha que o Henri Pic, ele é um autor obscuro. Ele descreve esse autor como alguém com paixão pela sombra, uma pessoa que tem uma certa recusa ao mundo, assim, facilitando, um autor meio deprimido, tá? Um autor meio deprimido. Ele quer escrever, mas ele quer ficar no casulo dele ali, não venham me entrevistar, eu só quero escrever, eu quero escrever e publicar. Aí ele coloca um codinome ali. Isso. Ele cita Fernando Pessoa, por quê? O português Fernando Pessoa, por quê? Porque o Fernando Pessoa sempre usava outros nomes, né? Ele não gostava de assinar, né? Raramente ele assinava como Fernando Pessoa. Então, ele usava os pseudônimos. Então, ele começa a questionar como é que esse pizzaiolo podia ser esse cara tão introspectivo. Então ele pergunta para a esposa, né, para a viúva, como é que ele era, assim, ele era meio tristinho. Não era triste, não. Então, assim, ele vai vendo que a coisa não bate, né? Isso eu gosto. Como crítica de cinema, é a mesma coisa. Na hora que a gente assiste a um filme, a gente está buscando as marcas daquele diretor. Então, você consegue identificar naquele filme, esse é um filme do Scorsese, esse é um filme do Tarantino, né? Aquele estilo que ele tem, aquele furor, aquele humor, assim, malvadíssimo. Então, o crítico de cinema, ele aprende a ver nos filmes as marcas do diretor, as marcas do roteirista, até as marcas do produtor, que normalmente gosta de fazer um certo tipo de filme. Então, assim, esses filmes contam um pouco daqueles que estão por trás, exatamente da mesma forma na literatura. E esse crítico faz exatamente isso, ele encontra as marcas desse autor
Ele entende aquilo que esse autor está querendo passar, e isso vai ser chave para ele desvendar esse mistério. Ele entendendo como é esse maquinário mental do autor, é a partir daí que ele vai desvendar esse mistério. Então, eu achei isso assim, muito interessante. Que roteiro e que livro deve ser de uma inteligência, gente, a maneira como eles fazem essa investigação e como ele chega para desvendar isso, é de uma minúcia, assim, realmente, você assiste o filme e fala assim, poxa, que filme inteligente, que filme de alto nível, né, que filme que escapa da mesmice. Tem até as passagens literárias que tem também, por exemplo, quando a mulher do Cristo decide se separar, ela fica Pushkin, né? O autor russo. Aí ela fala assim, quando ele compreende que não adianta mais lutar, pois sabe que a morte vai levá-lo, ele aceita e parte com serenidade. Aí ela fala para ele, nós somos adultos, você pode partir com serenidade, como fez Pushkin. E Pushkin, realmente, isso é uma história real. Ele e a esposa frequentavam a corte, e aí começou a rolar um boato que a esposa do Pushkin estava tendo um caso. Aí ele desafiou esse suposto amante da esposa e levou a pior, tomou um tiro, 2 dias depois ele morreu. Então ela cita essa coisa da morte do Pushkin, né? Quando ele compreende que não adianta mais lutar, pois sabe que a morte vai levá-lo, ele aceita e faz com serenidade. E é isso que ela fala para o marido dela. A gente vai se separar, mas amigos, vai na boa, acabou faz tempo, ela diz, né? Não é de hoje. Então é legal essas paralelas feitas ali com a literatura, com grandes autores assim, que tudo permeia o livro. Tem outras passagens também, né? Não é à toa que o livro chama As Últimas Horas de uma História de Amor. Então, ele se inspira nesse poeta russo, nesse episódio, né, da vida dele, para fazer esse livro. Ou seja, é muito requintado. Então, o que é a primeira coisa que ele descobre? Ele, sendo um romance que tem o Pushkin de fundo, essa pessoa precisa conhecer a literatura russa, a história russa, então ele começa a falar assim, gente, tem russo aqui demais, e a gente está falando de um sujeito que nunca saiu da Bretanha, um cara que morou naquela cidadezinha sempre, então ele começa a levantar essas indicações de tem mais aí, né, e é muito interessante que a narrativa, ela precisa de um movimento, né? Então, além dele ter essa coisa investigativa, ele tem uma dinâmica ali com a filha, com a Josefine, com a filha da viúva, com a filha do suposto autor. Por isso que eu acho que se desenvolve muito bem o filme, bem humorado, porque tem um flerte ali, né? Tem um romance se anunciando entre aqueles personagens que a princípio deveriam se odiar, porque ele perdeu tudo por causa do raio do livro que o pai dela supostamente teria escrito, ela fica louca da vida porque ele desrespeita o pai dela publicamente, ela como a família inteira, porque fica todo mundo parecendo um bando de picareta, mas ao mesmo tempo ela também fica fascinada por aquela obsessão dele. Gente, ela vive numa cidadezinha com o filho pequeno, uma cidadezinha super pacata. Ela é professora nessa cidade, então ela também é muito ligada a essa área cultural. Mas ele tira ela do espaço, do marasmo, digamos assim, da rotina. Ela também é recém-separada, então ela está com esse filho pequeno. E eu gosto muito desse encontro. Leva ela para uma aventura, na verdade, né? Uma aventura investigativa ali que ele brinca com ela, né? Você está apaixonada por mim, você não quer assumir. Rola esse flerte aí, essa comédia sutil que você falou há pouco tempo aí.
Ele é muito zombeteiro, sabe? O Fabrício Luchini, ele tem essa personalidade que eu tenho certeza que é dele, porque ele faz isso com uma naturalidade, assim, ele é meio zombeteiro, ele é provocador, um cara, é muito engraçado, ele não é um galã nem nada disso, mas ele é muito interessante, é um sujeito muito envolvente, assim, intelectualmente, principalmente. Então, ele fascina ela por aquele intelecto pulsante dele, né? E mesmo, gente, mesmo nessa cidadezinha pequena, as pessoas vêm falar com ele como se ele fosse um ator de cinema, como um astro de cinema. É encantador. Tem as tantas nas investigações, ele vai parar num clube do livro de autoras que amam romances policiais. Tem muita risada, gente. Você vê que tem uma olhando para ele meio apaixonada, tem outra já falando em arma, né, por coisa dos romances policiais, ele já começa a ficar assustado, meu Deus, onde é que eu vim parar? Essa parte é boa também. É muito bom, muito bom. No final ele vai para a biblioteca também procurar alguma pista, alguma prova lá, tem uns... As editoras começaram a mandar estagiários para essa biblioteca de livros rejeitados para ver se encontravam mais alguma pérola, porque aquela ferramenta de marketing que a Daphne usou deu muito certo, né? Fizeram, sei lá, 7 reimpressões, um negócio absurdo. Então, esse jogo de marketing aí que ela, pela ambição dela, quis largar e não sei até onde a gente vai contar esse filme, mas enfim... A gente não pode contar muito, porque realmente é um filme de investigação. Se a gente contar demais, a gente vai revelar como é que ele vai solucionar, né? Tem alguém aí no meio dessa história também tem antecedentes ancestrais russos também, então... Né? Enfim... Tem uma coisa muito curiosa também, o quanto tudo isso que acontece... modifica a própria cidade de Cruzon. Aquela cidadezinha pacata, ela vira um ponto turístico. Então, eu gosto muito disso. E isso acontece no cinema também. Quantas vezes o lugar onde um filme foi filmado como é um filme que eu amo, porque é sobre literatura, que é um lugar chamado Notting Hill. Então, o personagem do Hugh Grant é o dono dessa livraria em que a Julia Roberts entra um dia, uma livraria especial de livros turísticos, né, específica, especializada em livros turísticos. E aquele lugar, aquela livraria, aquele bairro da Inglaterra virou coqueluche de turista. A mesma coisa com Harry Potter, a mesma coisa... bom, não vamos nem falar nos seriados, né? No The Crown e tal. Como esses lugares se tornam pontos de atração. E esse filme mostra muito bem que aquela pequena cidade na Bretanha está invadida por pessoas fanáticas pelo livro, né? Você vê o Harry Potter, né? Então você vê aqueles lugares onde filmaram cada coisa. E aqui é assim também, só que pelo livro. Olha que coisa fascinante. A gente não está falando de uma adaptação para o cinema, nada, embora a editora já tenha vendido os direitos, né? Isso é engraçado. Os direitos já estão vendidos, é um fenômeno e tal. Mas a cidade, ela vira esse fenômeno, esse ponto de atração por causa de um livro. É realmente um pouco nostálgico, né, para a gente ver isso acontecendo. Hoje mesmo eu estava assistindo lá o Provocações com aquele ator que fez o Bacurau, que ele morava numa cidadezinha do Nordeste, como é que chamava? Uma cidadezinha que não tinha absolutamente nada, e você vê a importância da arte, né? A arte, às vezes, é relegada a 10º plano. E quando você participa de um filme de sucesso, você é um ator lá do Nordeste que faz um filme bacana, como o Bacurau. E aí você, através do filme, você consegue ajudar aquela sua cidadezinha minúscula. Você consegue... Ele falou que tinha um festival de teatro muito grande lá, na cidade vizinha, mas na cidade que ele morava não tinha absolutamente nada de teatro, não tinha nenhuma escola. Então, você, através da arte, você consegue
fazer alguma coisa pelos outros, pela arte, pelo cinema, pela literatura, seja o que for, né? Então, a importância, né, pelo social. Assim, sim. Pelo social. Não é só entretenimento, tem muito mais além. Olha quantas pessoas trabalham num filme, você sabe melhor do que eu. É impressionante. Ele coloca aquela cidade no mapa, né? Digamos assim. Né? Essas cidades, é impressionante o poder da arte, né, gente? A gente está falando, nós estamos falando aqui de um filme francês inspirado num livro, e como ele ressoa, por que ele é tão bom? Porque ele abre o debate e lança, e ressoa em tanta coisa. Você vê que a gente já está encontrando paralelos com coisas que a gente nem tinha imaginado, talvez na hora que a gente tivesse... por isso que o gostoso de debater é isso, né? O gostoso de as ideias, elas vêm vindo, né? Essa troca, aí você traz uma coisa e abre o debate, ilumina um outro lugar, é muito fascinante, adoro. É um filme também que, se você não conhece esses autores que foram citados aqui, você vai atrás, você vai ler. Eu sou fã de Dostoiévski, pelo amor de Deus. E esses personagens, assim, com essas coisas psicológicas que ficam martelando, é típico de Dostoiévski, que o cara fica com aquela coisa na cabeça e não larga e vai atrás e quer resolver. É quase um problema psicológico que a pessoa tem, né? Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Muito bom, muito bom. Você falou da cidadezinha do interior aí, né? A próxima coisa que a gente vai falar também vai se passar numa cidadezinha pequena, né? Olha, antes da gente terminar, a gente gostaria também que vocês sugerissem, viu? Porque nós temos os nossos preferidos, mas é gostoso quando a gente descobre alguma coisa diferente. Então, tragam para a gente, para o Ângelo, o desejo de vocês de que a gente fale de alguma obra em especial que tenha sido levada para o cinema, né? Tenha essas duas artes que andam de mão dada desde sempre, né? Então, realmente é uma infinidade, né, de livros. E não só isso, também se vocês lembrarem de outros filmes que abordem a literatura, que não precisa ser necessariamente uma adaptação de livro, mas que abordem a literatura, que abordem, que seja a história de um escritor que não tem existido, né? Isso tem muito, né? Que seja uma pura ficção, o que é interessante, né? Então, a gente vai nessa busca por novos títulos, mas participem ativamente para a gente poder fazer essa troca. Com certeza. Você acha que você tem mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, se quiser? É isso, eu acho que, acima de tudo, esse é um filme que prova o quanto é possível ser apaixonado por literatura, porque todo mundo nessa história está ligado à literatura de alguma forma. Para mim, o detalhe é ele ser um filme, né? Mas todo o entorno, todo esse caldeirão que a gente está vendo de personagens, a trama em si, tudo isso é pelo amor dessas pessoas pela literatura, por como elas respiram literatura no seu dia a dia. Então, assim, eu poder estar falando aqui com vocês ao lado de um escritor literário, porque eu sou jornalista, então não conta, né? Eu escrevo, mas é completamente diferente. Assim, o Ângelo é um poeta assim, nossa, tem coisas muito lindas dele, e então para mim é muito gostoso, porque eu sei que ele tem essa paixão. Então, assim, eu tenho a minha paixão pelo cinema, e ele tem a paixão dele pela literatura, e coloca ela em prática. Eu acho isso invejável, acho sensacional. Eu seria o Fred, né, tentando um lugar ao sol, né? Por enquanto, estou com a minha luz aqui, porque é o que tem para hoje. Não vamos falar, né? Mas digamos que o Fred, ele tem bastante talento. Sim. Mas é aquela coisa, né? Às vezes só o talento não basta. Por exemplo, eu esqueci de citar, eu ia falar essa coisa de jogo de marketing, né? E tem uma escritora, a Hilda Hilst, conhece? Opa!
Ela foi Essa sim. homenageada no Flip de 2018, e ela também tinha essa coisa, os críticos não olham para mim, né? O que eu preciso fazer para esses caras descobrirem que eu existo? Meu Deus do céu, eu faço tanta coisa bacana. E eles... Aí o que ela fez? Ela falou, vou chocá-los. Aí começou a escrever, me desculpe a palavra, putarias, assim, mas muito bem feitas. Por exemplo, você já ouviu falar do Caderno Rosa de Lori Lamb? Virou até uma peça. A história é uma menina de 8 anos que fica narrando cenas absurdas de sexo e de coisas assim, totalmente atípicas para uma menina de 8 anos, mas depois também não vou contar o final. Leiam ou assistam a peça em algum lugar. Então ela fez isso, ela criou ali o jogo de marketing dela, e aí descobriram que ela existia. Ela falou, nossa, quem é essa louca que escreveu isso? E ela caiu. Bom, gente, não precisa nem falar desculpa, né? Desculpa, a internet... Enfim, é isso aí. Terminamos nosso segundo Prosa Entre Amigos. Opa, travou. Cadê a Suzana? Se ela não conseguir se despedir, Me ouvindo, eu me não? despeço por ela. Tá Vamos. Ó, voltando, olha aí. gente, antes que pare de novo. Acesse o YouTube da Suzana, YouTube, O Que Ver, está aqui embaixo, O Que Ver Cinema Streaming. Eu falei certo? Falei. E tem O Que Ver Cinema Streaming, o Que Ver.net, é o portal, e o Que Ver Cinema Streaming, @ O Que Ver Cinema Streaming no Instagram. Pessoal, super obrigada, adoro sempre. Antes de eu dar pane aqui de novo, agradeço muito, muito, muito. Até a próxima. Beijo, tchau, Suzana, obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, né? Um beijão. Obrigado. Até o próximo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.